Durante uma live do E-Detalhe, o Lucas Merreiro mostrou como o Rio de Janeiro está após o show da Lady Gaga. Teve o show da Lady Gaga, foi um sucesso estrondoso, 2 milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas, acho que 1,5 milhão na praia do Copacabana, né? Legal, bacana, parabéns aí Eduardo Paes, você trouxe aí muito investimento pra sua cidade, só que não, tá? Assim, vamos combinar, gente. Eles inflacionam demais esses números pra justificar uma... Né? Não, a gente tá gastando milhões aqui com a Lady Gaga, mas é porque tem um retorno financeiro? Não tem. Nem a Copa do Mundo deu retorno financeiro minimamente considerável. O Brasil continua a mesma desgraça que era antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo. E o Rio de Janeiro vai continuar a mesma desgraça antes e depois do show da Lady Gaga. Não é porque alguns ambulantes conseguiram vender mais aquela semana, alguns hotéis conseguiram lotar mais, né? Teve um pouco mais de turista gastando ali, aqui e ali, que algo vai mudar, tá? Não vai, né? O Rio de Janeiro continua sendo esse lugar aqui, ó. Mapa com regiões de atuação das facções no Rio de Janeiro é usado por motoristas de aplicativo e policiais. Olha o mapa pintado de vermelho no Rio de Janeiro, tá? Então assim, é bacana trazer gente pro Rio. Eu acho que é bacana. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos do mundo. Do mundo. Todavia, aquele lugar é o inferno. Eu fui visitar, e desculpa amigos cariocas aí, eu tô falando como uma pessoa que ama o Rio de Janeiro, eu tô falando, o Rio de Janeiro é um lugar fenomenal. Se não fosse o perigo que é, eu passaria direto minhas férias lá, tá? Ah, sim, eu ia contar, né, que a última vez que eu fui pro Rio de Janeiro, que foi no ano passado, eu fui lá porque a minha mãe, ela é apaixonada pelo Rio de Janeiro, né, e ela queria muito comemorar o aniversário dela lá, então a gente fez uma viagem em família lá, com alguns tios, e todo mundo foi e tal. Sabe quanto tempo levou pra tentarem me roubar no Rio de Janeiro? Menos de 2 horas. Em menos de 2 horas, tentaram me roubar. Foi uma tentativa de furto, vai, pra ser mais específico. Eu saí do hotel, eu fui a pé até a farmácia e voltei. E foi o suficiente pra um cara tentar puxar uma corrente que eu tava usando. Você acredita? No meio do Leblon, cara. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não levou 2 horas pra tentarem me roubar aqui. Enfim, de novo, pessoal, nada contra quem mora aí e tal, muito pelo contrário, né? Vocês têm minha total empatia, porque o negócio tá bizarro, não adianta adorar a pílula, o negócio está bizarro. Tá normal, né? E aí tem um vídeo de um policial aí que ensina a evitar favelas no Rio de Janeiro, é isso? A Ana separou esse vídeo aí, mas eu não assisti ainda. Tô errado na favela e não sabe o que fazer? Já que ninguém assume que isso é um problema no Rio de Janeiro, eu vou te ensinar a não morrer. Mas pra assim, como eu vou saber que eu estou na favela? 90% delas terão barricadas, algumas fixas, outras que só vão dar pra passar o seu carro. Você vai começar a ver muitas motos sem capacete, um número de pessoas andando na rua, pichações no muro e casas mal acabadas. Outro ponto muito importante é notar que os vidros estão abaixados e o alerta dos carros estão ligados. São fatores determinantes para saber que está em uma área de risco. Sim, falou e não ensinou nada. Para que você já sabe o beabá, vamos ao que realmente importa. Vocês precisam entender que os meninos são igual segurança de condomínio, que estão ali só pra fazer a segurança do local. Então abaixa os vidros, liga a luz do salão e desliga os faróis. Pode até ligar o alerta, mas dentro da comunidade isso não é visto como uma boa conduta. Dependendo da empresa... Peraí, pausa, eu não entendi. É pra ligar o pisca-alerta ou não? Porque primeiro ele falou que os carros iam estar todos de pisca-alerta ligado, depois ele falou que não é uma boa ideia, você entendeu? É verdade, eu não tinha... Eu não entendi, mas tudo bem, vai, dá play aí. Padrão de lá. Isso pode fazer ser considerado como inimigo, pois você já sabe o procedimento do outro lado. Olha aí. Ou várias pessoas falando que foram visitar o Rio de Janeiro e foram roubadas, cara, no chat, várias. Enfim, desculpa, falei. Não, ele falou que isso é um procedimento de lá. Tipo, é um procedimento da favela que todos os carros estejam com um pisca-alerta ligado. Então, se você já chega com isso, eles acham que você é um inimigo que já sabe o procedimento interno. Pô, mas aí ferrou, né? Não faz o menor sentido. Aí ferrou. Então, assim, não vá para o Rio de Janeiro, é mais fácil, né? Não vamos ficar dirigindo a esmo no Rio de Janeiro, que tal? Como inimigo, pois você já sabe o procedimento do outro lado. Se for abordado, vai ser de uma forma muito enérgica. Eu gostei desse cara aí. De uma forma enérgica. Pois é, não faça movimentos bruscos. Entendendo, você pode até ganhar uns tapas, mas mantenha calma. Aqueles que adoram reclamar das blitz da PM, é só colocar a boca no pau que resolve tudo. Mas voltando à abordagem, só dizer, entrei errado, como faço para sair? Ele vai te ensinar, mas se ele desconfiar de alguma coisa, ele vai pedir seu celular. Nessa hora, teorema de Pitágoras não vai te ajudar. Então, o melhor é não ter algo que possa te comprometer. Se ele cismar, você pode provar o que quiser, que não vai resolver. A dica mais importante é, não pegue atalhos, planeje bem os seus caminhos. Ainda mais se você estiver numa área que você não conhece. Se for vir para o Rio de Janeiro, evite alugar carros ou pite por aplicativos. Vou ficar na zona do sul que nada acontece. Odeio dar esse tipo de dica. Já que ninguém faz nada, não sou eu que vou passar pano. Ué, tem gente falando que ele tá validando os caras. Não tá validando, ele tá esperando, ele tá ensinando as pessoas a não morrerem, porque é isso. Não tem o que fazer. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu não sabia como era exatamente. Pra mim, Rio de Janeiro era tipo São Paulo, a cidade do Rio. E eu aluguei um carro. E aí eu cheguei lá e eu tinha pegado um
hotel no centro do Rio. E aí eu fui lá, peguei o carro do lado do aeroporto, dei umas 3, 4 voltas. Péssima ideia. Tipo, 1 hora procurando lugar pra parar. Porque eu achei que o centro do Rio de Janeiro era igual São Paulo, que você acha vaga em qualquer lugar pra parar em São Paulo. Não tem... não, no centro de São Paulo Não. tem estacionamento em qualquer lugar. Ah, sim, estacionamento, Não tá, tem, beleza. lá não tinha, os prédios Entendi. não tinham estacionamento, não tinha lugar pra parar na rua, Entendi. não tinha lugar. Aí eu devolvi o carro. Você devolveu o carro? Devolvi, porque não tinha De tão onde parar difícil o que carro. tava? Juro, não Caraca, tinha onde parar. Aí eu mano. devolvi, aí depois a gente foi andar de Uber, tudo, o cara falou, meu, ainda bem, porque vocês pegam um lugar errado aí, vocês estão ferrados. É, porque lá no Rio de Janeiro as favelas elas são muito mais espalhadas pelo Sim, território, elas né? são muito mais próximas das áreas urbanas Sim. do que a gente imagina. Porque você acha que você vai num lugar fechado, vai entrar numa... Não, você tá... aleatoriamente você entra numa rua errada, ferrou. Aqui em São Paulo, as favelas são mais concentradas em certos lugares, né? afastadas. Eu não tô falando que São Paulo é um paraíso, não, também, tá, gente? Tem assalto direto aqui perto de casa, a gente tá no Morumbi, aqui é terrível também, né? É que o Rio de Janeiro tá com um problema muito mais profundo, né? Eu achei interessante. Como que é a vida no meio dos becos da favela? Pega a visão! Tu já vê que a vida no meio dos becos da favela é diferente pela Olha entrada isso. dele. Hoje eu tô mostrando pra vocês a realidade do miolo da favela. E aqui você pode reparar que o que mais vai te chamar a atenção são as construções. Cada escada tem um tamanho diferente. Nada aqui foi planejado por arquiteto, foi planejado pela necessidade. E o esgoto é isso aí que tu vai ver agora, se Vejam ligou? isso, ó lá. Corre no meio dos becos a céu aberto. E se você reparar bem, muitas casas são construídas em cima desses esgotos, igual esse prédio aqui. É uma realidade que existe, que faz parte da vida no morro. Mesmo que muita gente de fora nunca tenha visto isso. E outra, GPS aqui não funciona não. Se tu não conhecer, tu se perde fácil. Só quem é cria mesmo entende esse mapa invisível. E cada degrau aqui é uma surpresa. Um é reto, o outro é torto. E esses sacos de areia que estão aqui no meio dos becos não é caminhão que entrega não. É na força do braço, 11 conto pro saco carregado. Vocês estão vendo? Cada beco desse tem uma entrada diferente. Por isso que eu tô falando que o GPS não funciona aqui. Olha isso, cara, pelo amor de Isso aqui é Deus. o meio dos becos. É onde nasce a correria. Se você chegou até o final do vídeo, comenta fé. Beijo! E aí, Ana, a favela venceu? A favela venceu. Pra quem saiu, venceu. Não. A favela venceu. O favelado, coitado, só perde. Entendeu? A favela venceu porque ela continua aí, né? Um problema de décadas aí que a gente não consegue resolver, né? Não, e o pessoal romantiza isso como se fosse legal viver nesse tipo de condição. Sim. Não acho que foi o caso desse cara aqui, você Não, achou? ele não, mas Ele eu só tô mostrou falando, ali. Na verdade, As pessoas, em geral. quem tenta fazer isso, geralmente são pessoas da elite, né? A cultura da Que nunca favela. nem pisou num lugar desse jeito pra saber como é que E as novelas da Globo, que se passam na favela e tem uma puta casa gigante, todo mundo tá, ai, que bacana. E a favela linda, colorida. Linda, se né? fosse- Exato. Uma coisa que só poderia ter no Projac mesmo, porque a realidade é essa aqui. Tem um outro vídeo dele que eu vi, que eu fiquei assustado, que ele mostra esses becos à noite, cara. E assim, como não tem iluminação, você vai entrando e aí fica assim, completamente escuro. Fica assim, preto. Você não enxerga um palmo de distância. Um dia é horrível, imagina a noite. Exato. Você tem noção que é não enxergar um palmo de distância da sua mão? Você não enxerga nada, tá? Então, assim, são lugares extremamente precários, perigosos, e é uma contradição, né, muito grande. A gente tava aqui falando sobre nova ordem mundial e tendências do mundo e tal, não sei o quê, e aí corta pro Brasil e a gente tá assim, Tem saneamento básico. totalmente favelizados, exato. Imagina, casas construídas em cima de esgotos a céu aberto. Então, assim, imagina a quantidade de doenças que as pessoas também não estão suscetíveis a pegar, os bichos, os ratos que passam ali, né? E tudo no dia a dia das pessoas. E um idoso que mora numa casa no alto ali, como é que ele faz pra descer e subir esses caminhos? Se uma pessoa lá em cima passa mal, como que entra? Uma ambulância, uma máquina? Como que... Não entra. Então, olha quantos problemas isso vai gerando. Não é só assim, favela é feio. Feio é um dos problemas. Mas tem... É uma podridão, cara. Essas pessoas têm que ser resgatadas de lá. Resgatadas. Porque isso não é uma condição mínima pra se viver. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.